Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à terceira e última aula do Viver de Psicologia do Esporte. Essa nossa acabou virando uma minissérie, né? Que eu vou contar para vocês hoje como ter uma supervisão de mais de R$200 por menos de 30. E, junto disso, contar um pouco de como eu fui fazendo o meu caminho de formação como psicólogo esportivo, apesar da faculdade, dá para dizer assim, e o que me ajudou e o que eu gostaria de ter encontrado e que eu não encontrei na minha época de estudante, né? Então, eu sou Maurício Pinto Marques, que já, para você, já é mais surpresa quem chegou na aula 3, sou psicólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudei lá entre 2003 e final de 2007, porque eu vou colocar no tempo um pouco da história que eu vou contar para vocês. Tenho um mestrado e doutorado pela Universitat Autònoma de Barcelona. O doutorado eu finalizei em 2016, o mestrado em final de 2009. E sou especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal de Psicologia também. E já estou atuando, então, desde formado, dá para dizer, mas já são 18 anos, mas, na verdade, eu sou, como eu vou contar um pouco das experiências na faculdade, eu sou um tempo, porque desde o primeiro semestre da faculdade eu estudo a psicologia do esporte. Lembrando que hoje, mais ao final da aula, vamos fazer o sorteio das 2 edições do Cabeça de Campeão. Chegou mais um amanhã chegou mais 2 que eu comprei já para minha coleção. Eu gosto de dar esse livro também para atletas, para pais, e quem participar do sorteio hoje já vai ser enviado amanhã, pelo máximo amanhã pela Amazon. Quem não ganhar não fica triste também, porque pelo menos aproveita que está umas condições especiais por causa da Black Book Friday, que eles chamam. Mas todo mundo vai ter a chance, quem está assistindo aqui. Já vi que já tem mais gente online, então vamos lá, pessoal. Contando então da minha trajetória e de como chegar nessa supervisão, eu não tenho como não falar dos inícios, né? Quando eu descobri que existia a psicologia do esporte foi em 2001, quando eu vi os jogadores do Grêmio comentando depois da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, e o treinador do Grêmio era o Tite, que agora há pouco foi treinador da seleção. O Grêmio surpreendeu depois de ter saído no primeiro jogo, que foi empate 2-2, que chegou a estar perdendo de 2-0, inclusive, no Estádio Olímpico, antigo Estádio Olímpico. Segundo jogo, o Grêmio jogou muito bem, jogou com uma intensidade maior do que dos últimos jogos. O Corinthians era tido como favorito, não só pela poder empatar em casa, tinha o saldo qualificado na época, como também por ter vários jogadores na seleção brasileira, mas o Grêmio apresentou uma atuação fora de série, um nível de foco, de motivação muito grande. E, para minha surpresa, lá do pequeno Maurício, de 19 anos, os jogadores no final falaram muito, quando perguntaram sobre isso, eles falaram do trabalho motivacional, a motivação de novo, quem assistiu a primeira aula, né? Que tinha sido feito com a psicóloga do Grêmio, a Lisete Lenhardt, um trabalho junto com as famílias e tudo mais. E eu, que já queria entrar na faculdade de psicologia, já não tinha passado no primeiro vestibular, na época não tinha nem. Eu falei, nossa, dá para trabalhar como psicólogo no futebol. E aquilo abriu um mundo novo na minha mente de possibilidades, porque dava para juntar minhas duas paixões. E naquele ano eu acabei também não entrando no vestibular, fiquei de suplente, mas no outro ano, vestibular na universidade, entrei na Federal, que eram 40 e poucos por vaga, e lembro já nas férias, pedi para algum amigo meu que trabalha no lugar que tinha impressora liberada para imprimir as disciplinas do curso. E eu lembro até onde eu estava. Memória para algumas coisas é muito ruim, gente, mas eu lembro de onde eu estava, na casa da praia lá do meu tio, lendo as súmulas das disciplinas, e eu falei, caramba, acho que não tem nada de esporte aqui. E aquilo me deu um pouco um baque, assim, que na época, eu fiz uma coisa que agora voltei a fazer nos últimos anos, que é muito bom, que é voltar a ler livros que não são técnicos. No caso, na época eu só lia vestibular, depois da faculdade só lia coisas da faculdade, mestrado, doutorado, quase igual, salvo alguns lapsos. E vou dizer que eu fui voltar a ler mais... foi só depois do pós-doutorado que eu voltei a ler mais outros tipos de literatura,
Mas na época eu estava lendo, inclusive li a biografia do Filipão, que era a alma do Penta, a biografia de atletas, outras histórias, que é uma coisa que eu gosto muito hoje, eu me obrigo a fazer. E eu estava até lendo justamente a biografia do Filipão, que me motivou muito, foi muito pensar de uma forma prática no que estava acontecendo ali, né? E eu acabei, então quando eu me deparo com isso de ler as disciplinas, eu falo, puxa, o que vai ser na faculdade? E perguntei para alguns veteranos, logo que eu entrei na universidade, que ligasse, e realmente não tinha, não parecia que ia ter nada. Por acaso, umas veteranas minhas da turma, uma turma à frente, era só uma turma por ano, tinham feito um trabalho de psicologia do esporte numa disciplina. Eu falei, pô, dá para fazer umas coisas assim, então vai ser legal. Até que numa disciplina que tinha que falar sobre as áreas de atuação do psicólogo, a cadeira era chamada Psicologia Geral, hoje chama Ciência e Profissão, em muitas universidades, ou em alguns são processos psicológicos básicos, junto com carreira e profissão, era a mistura das duas. Tinha que fazer grupos para falar de áreas da psicologia, psicologia do esporte. E um colega meu falou, não, eu também eu sou parceiro de fazer, vamos fazer junto. Só que tinha que ter mínimo 5 pessoas, a gente não conseguiu juntar, mais 3. E a professora ela disse, não, o grupo tem que ser de 5, porque senão ficam muitos grupos. Mas a gente tem um trabalho individual, faz esse trabalho sobre psicologia do esporte. Nesse meio tempo, esse meu colega já tinha se bandeado para outro grupo, que tinha o número máximo de participantes, e eu sozinho. Aí eu fui fazer até de psicologia do trabalho. Foi bem legal, até aprendi várias coisas, mas ela me disse, faz o trabalho individual sobre psicologia do esporte, já que tu gosta da área, até porque eu não conheço. Ela foi bem humilde dizer isso. E falou, mas depois, se quiser, tu apresenta, inclusive, nos trabalhos de grupo pra gente, porque a gente não conhece a psicologia do esporte. Vamos saber como é que fala. E justamente eu fiz o trabalho, lá como eu falei para vocês, segunda-feira, sobre motivação. Eu queria saber como é que a psicologia do esporte explicava a motivação. E ali já tinha toda uma questão que era responder uma pergunta de pesquisa. E a pergunta de pesquisa, tu vai refinando a pergunta, né? Pergunta, o que tu quer descobrir em qualquer pesquisa, primeiro começa refinando a pergunta, né? Que uns vão dizer que é o título, mas na verdade o título é praticamente a última coisa que a gente escreve depois que acabou uma pesquisa, né? Junto com o resumo. Geralmente isso a gente faz ao contrário na universidade. E a pergunta primeira era como é que a psicologia do esporte explica a motivação? Daqui a pouco já era, mas eu não sei o que é psicologia do esporte, como é que eu vou fazer isso? Então tinha que perguntar o que é a psicologia do esporte, como ela explica a motivação. Era a motivação do esporte, era o primeiro título até. Mas eu também não sei o que é psicologia do esporte, então o que é a psicologia do esporte, mas não era exatamente essa pergunta que eu queria chegar. Era assim, o que faz um psicólogo do esporte, como é que é esse trabalho e se é para mim, se eu posso vir a querer trabalhar nisso. Essa foi a pergunta que está lá na introdução, onde eu fui desenvolvendo como é que eu cheguei a essa pergunta de pesquisa. E depois, então fui fazer o trabalho, descobri que na biblioteca da psicologia tinha um livro de psicologia do esporte, na época, um livro, e descobri já que era uma área muito mais abraçada pela educação física, e assim até hoje. Eu fui na educação física, achei vários livros sobre psicologia do esporte, e também resolvi entrevistar profissionais para ter um pouco de noção como é que era o trabalho. E até pensando agora, não sei onde é que estão as entrevistas, seria legal se eu tivesse, talvez um backup, se funcionar ainda, um CD, arranjar um computador com CD, eu chegue lá. Mas eu acabei entrevistando, por causa do e-mail no livro, a Kátia Rubio, nossa, talvez a maior pesquisadora em psicologia do esporte do Brasil, talvez não, com certeza, entrevistou todos os atletas olímpicos, o livro está lá na sala. Se não mostrar vocês, tem Memórias do Esporte, um trabalho de 20 anos na USP, onde entrevistou todos os atletas olímpicos vivos que passaram por Jogos Olímpicos e familiares de alguns que não passaram. E a Marisa Marcunas, que na época trabalhava no vôlei, eu acho que até era Banespa na época, depois foi trocando, depois era o Bradesco, SESI, foi trocando o nome, e que era amiga do professor, que era o professor mestrando que dava disciplina. E hoje ambas são minhas amigas e isso vai entrar, inclusive, de como a gente pode evoluir como estudante e interessado em psicologia do esporte. Vai fazer parte disso, porque explica a parte da formação como psicólogo do esporte que eu quero trazer para vocês hoje. Já estou trazendo, né? E elas deram, então, me deram essa entrevista e isso já fala um pouco da abertura que tem em geral na psicologia do esporte,
dos profissionais serem muito acolhedores, e acho que se dá por maioria deles, como eu conversei com vários meus amigos que eram como eu, o cara ou a cara da psicologia do esporte na universidade, era 1, 2 interessados, e quando a gente tem os congressos da Abrapesp, e vai ter um em novembro em Fortaleza, já recomendo para quem tem interesse na área, a gente se encontra um monte de uns nas suas gerações. Felizmente hoje está muito mais difundida e expandida, ainda que muito menos do que o espaço que eu acho que deveria ter na universidade, mas a gente consegue ter mais gente sabendo que é psicologia do esporte, com possibilidade, poder ver uma aula no YouTube, como a gente está fazendo agora, poder seguir alguns colegas no Instagram, TikTok, redes sociais, né? E então, acabei finalizando esse trabalho. Eu estava dizendo só para que eu me perdi um pouco, da Marisa e da Kátia, estão sempre nesse congresso também. E com a mesma abertura que acolheram o Maurício lá de primeiro semestre de faculdade em 2003. E eu tento replicar um pouco isso que eu aprendi com elas, nessa humildade de poder compartilhar o conhecimento e conversar, e um tratamento muito de igual para igual que a gente tem na nossa associação. Digo nossa, porque eu já fui da diretoria pelo menos 2, 3 gestões, e participar de algum comitê, talvez 3, até 4, mas porque ela realmente tenta levar a psicologia do esporte para o Brasil inteiro, né? E então eu entendi que aquele caminho que eu estava seguindo já ia ser muito solitário, porque eu não conseguia nem ter uma dupla para fazer esse trabalho na faculdade. Mas felizmente, por já ser tá sempre vestido com roupa esportiva, e é por isso pouquinho que eu tô assim hoje, né? É reconhecido pelos colegas como alguém que gostava da psicologia do esporte. E uma colega, que era de outra cidade, que tinha uma universidade, tem Universidade de Unicinos, que é uma universidade grande, ela viu um folder, olha como é que era em 2003, não era um folder eletrônico, como chamam às vezes hoje, era um papelzinho dobrado sobre um curso de psicologia do esporte eram 2 sábados, o dia inteiro lá. Essa outra cidade fica 1 hora de Porto Alegre, mais ou menos. E era com a psicóloga do Grêmio Náutico União, que no caso era psicóloga também da Daiane dos Santos, que era o grande nome da ginástica. Se existe hoje uma Rebeca Andrade, só existe porque antes teve uma Daiane dos Santos, que foi a primeira ginasta de nível mundial, com chances reais de ter uma medalha olímpica, que a gente teve, tá? Precursora demais. E não só da Márcia, como da Nara Schmidt, que era a professora da PUC, onde tinha já um núcleo com psicologia do esporte, e a Lisete, que era a psicóloga do Grêmio. Não se ainda estava no Grêmio, se tinha saído. E eu, nossa, que oportunidade, né? Não tem como não ir. E lá se foi o Maurício para ter essas aulas, e acho que nunca anotei tanto na minha vida. Eu gosto de anotar sempre com caderninhos, só que na frente estou com os 3 caderninhos. E aquilo me encantou. Falei, não, é isso. Era a resposta que eu já tinha dado no trabalho daquela disciplina, onde, inclusive, quando acabou, eu dei a minha primeira palestra de psicologia do esporte. Tem uma pergunta que eu coloco lá, que eu dou até hoje minhas palestras. Essa palestra eu perdi a conta muito, mas certamente passou de 130 já. Eu parei de contar quando passou de 100, mas eu contava uma a uma. Não peço mais nem certificado quando eu dou. E sem contar quando foi online, né, que a gente não sabe a abrangência que tem, né? E assim foi sendo o meu caminho, então. Mas dentro desse curso, a Márcia resolveu propor um grupo de estudos, que ela, na verdade, ela já tinha começado, porque ela já tinha sido precursora não só na psicologia do esporte lá dentro do União, como ela também já tinha estágio da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, lá dentro. E só que se notava que faltava, inclusive, não só colegas para ela trocar, como os alunos não tinham base nenhuma de psicologia do esporte, porque não tinha na universidade, né? E eu não vou lembrar agora quanto é que era o investimento. Nunca foi tão investimento algo de estudo, porque eu vou chutar, dizendo que eram R$50, que era um valor bem, bem relevante na época, né, que eu levava em cheque dos meus pais, mas era um valor desse tipo, e imagina, 2003, né?
2003, o cachorro-quente, o churrasquinho, o cerveja e refri na saída do estádio era R$1. R$1, gente. Então, imagina. Hoje é 10, sei lá, 15. Então, multiplica. E a gente tinha esse grupo de estudos, e era bem legal, porque no grupo tinha, eu lembro, a Ana, que fazia estágio no União, e tinha uma estagiária mais nova, que se chamava Aline, e essa era a base. A gente discutia textos dos poucos livros que tinha, muito na base da fotocópia, né, do Xerox. A Márcia dava assim, daqui a 2 semanas vamos trabalhar esse texto. Então, a gente ia se emprestando, ou alguém na universidade tirava Xerox para todo mundo, levava na outra semana, a gente rachava as cópias, né? Porque era assim que podia difundir o conhecimento. Não, era muito difícil achar alguns livros, eram poucos livros. E eu tenho até hoje a pasta desses textos super riscados e trabalhados. E é muito legal, assim, desse grupo, que daí no final do ano a Aline estava se formando e a gente foi fazer um happy hour. E esses dias eu encontrei a foto do happy hour, e ela veio junto o estagiário que estava assumindo, acho que no lugar da Ana, no União, que era o Cassiano. E a Aline e o Cassiano não são nada mais nada menos hoje que dois dos psicólogos do esporte com mais tempo e reconhecimento de atuação no Brasil. O Cassiano é psicólogo do Leopoldina Juvenil, que é um dos grandes clubes de tênis do Brasil, aqui é de Porto Alegre, atende atletas de futebol, de surf, e muitos tenistas, é uma referência na psicologia do esporte tênis. E a Aline Wolff, nada mais nada menos do que psicóloga há muitos anos do Comitê Olímpico Brasileiro, e referência também por ser a psicóloga da Rebeca Andrade, homenageada inclusive por ela no último Prêmio Laureus, quem viu? Fantástico. E muito legal ver que daquele grupo ali, daquela foto, justamente aconteceu que essa outra colega, nunca mais sobre o paradeiro, mas os 3 que estavam lá, junto com a Márcia, todos seguiram a carreira da psicologia do esporte, e era algo que seria sem futuro, se perguntasse para as perspectivas profissionais da época. Então, na verdade, o que a gente tinha era a nossa paixão, nossa vontade de estudar. E deu certo para todo mundo, né? E a verdade é que eu dou todo ano uma aula na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, chama UFSCA. Tem um curso de psicologia que já tem o curso começou acho que em 2008, primeira turma. Então o curso tem 17 anos, eu dou aula todo ano lá sobre psicologia do esporte, uma disciplina que nem essa que eu fiz com meus colegas, sempre como convidado da Carol Rappold, que é a professora que eu fui bolsista dela na graduação, também em área de mensuração psicológica, algo que, né, nada a ver comigo, para quem me conhece. E justamente uma vez uma aluna chegou para mim e perguntou: Maurício, e se essa tal psicologia do esporte não der certo? Eu estava já acabando doutorado quando eu estava dando salto, já 2014, 15. E foi engraçado porque eu parei assim, a gente tem aquela mania de responder as coisas meio de imediato, né? Eu parei e eu dei um passo para trás e eu tentei me colocar assim, procurar alguma imagem mental dessa situação, de pensar, mas o que eu fazer se a psicologia do esporte não der certo? E eu me dei conta de 2 coisas. A primeira que eu respondi foi: é engraçado até pensar depois de tanto tempo, mas ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. E a segunda foi: eu nunca me fiz essa pergunta também. E eu acredito em planejamento, principalmente de médio e curto prazo, de carreira e tudo mais. E faço isso com meus atletas, mas me deu uma certa vertigem. Eu lembro caramba, eu nunca pensei nisso. E a verdade é porque eu não pensei, porque eu sabia que eu queria fazer aquilo desde aquele primeiro trabalho, e eu fui sempre reforçando essa minha vontade. Nunca pensei em salário, nunca pensei em valor X que eu queria ganhar. Pensava assim, eu queria trabalhar em clubes e na universidade, por isso que eu fiz o mestrado, doutorado. Mas nunca foi uma coisa de, se não der certo, e se não sei o quê. E foi estranho, ao mesmo tempo foi como já estava dando certo. Na época eu já estava vivendo de psicologia do esporte, estava já terminando um doutorado, tinha título de especialista, tinha um consultório já com bastante atletas.
Falei, pô, Deus, que bom que deu certo. Mas eu acho que isso é o que move quando eu falo com os meus colegas, e a maioria dos que são mais próximos a mim estão vivendo bem da psicologia do esporte. Nós somos os primeiros mesmo a chegar nisso. Os que na época me deram entrevista tiveram carreiras em outras áreas, muitas vezes, a maioria deles, né? A própria Márcia como psicóloga da escolinha que tinha no clube, e quando precisaram de uma psicóloga porque a Daiane estourou muito rápido, apareceu muito rápido, ela criou a sua carreira ali dentro, e foi assim que os colegas da geração dos anos 90 tiveram que adaptar muita coisa com o que tinha feito, são os precursores, são os nossos ídolos, porque a grande maioria que eu tive contato fizeram isso com muita paixão, muita ética também, e construindo no escuro, literalmente no escuro, fazendo tudo do jeito que dava. E hoje a gente já pode falar de uma psicologia do esporte brasileira, como no livro o livro que saiu disso, que eu já comentei com vocês. Vou botar o link no grupo do WhatsApp. Aliás, se alguém que está aqui não está no grupo do WhatsApp, pode entrar, tem nos meus stories. Acho que todo mundo veio por ali, pelos stories ou pelo grupo, porque também vamos precisar disso para o sorteio. Uma aguinha? Então, esse grupo de estudos que eu fiquei 1 ano e pouco, ele acabou me levando a poder concorrer ao que não existia até então, uma vaga de estágio no Grêmio Náutico União. Só que como ninguém nunca tinha feito estágio em psicologia do esporte na minha universidade, e o pessoal que fazia era da PUC tinha esse cadastro, que a professora da PUC também trabalhava com psicologia do esporte, a professora Nara, né, que eu comentei que também deu aquele curso no Ensinos. Eu tive que fazer toda uma papelada para criar o campo de estágio e assim poder concorrer à seleção. Eu acabei passando. E aí eu fiz meu primeiro estágio curricular de psicologia do esporte. Eu estava... trabalhei lá com equipes de basquete, de vôlei e de ginástica, que foi até a equipe que eu não era agora trocaram os nomes, né? A gente chamava de olímpica, acho que virou artística. A ginástica, a da Rebeca, mas a de conjunto, que agora acho que chama artística, ou rítmica, já estou perdendo os nomes. E que até foi o grupo que, como tinha sempre seu estagiário mais velho e mais novo, um que entrava no início do ano, outro na metade, o mais velho fazia passagem para o mais novo dos grupos, explicar a forma de trabalho, então aprendia muito com o veterano ali. E no caso, eu acabei sendo o tutorado ali, mentorado pelo Cassiano, e porque eu entrei na vaga de quando saiu a Aline, que se formou e foi morar no Rio de Janeiro, onde ela construiu essa carreira que chegou até o Comitê Olímpico Brasileiro, né? E então eu herdei esse grupo, mas foi muito mentorado pelo Cassiano, uma experiência maior, inclusive por ele que eu descobri o mestrado que tinha em Barcelona. Meu plano até era para a Espanha, mas era para fazer um mestrado em Madrid, que depois eu descobri que não valeria como mestrado, valeria como especialização, e eu queria fazer toda a trajetória acadêmica, né, para entender também a psicologia do esporte por dentro da ciência e de grupos que trabalhavam muitos anos com a psicologia do esporte. Tinha 2 grupos, só tem 2 grupos na Universidade Autônoma de Barcelona, e o professor Jaume Cruz, que foi meu orientador, faleceu há pouco tempo, ficou décadas desenvolvendo a psicologia do esporte dentro do seu laboratório, hoje com o professor Miquel Torregrossa, que já estava com ele em conjunto, depois assumiu a vaga de diretor do grupo, e uma série de colegas espetaculares, com artigos espetaculares dentro da psicologia do esporte, nossa ciência. Então aí a gente já está falando de cursos, né, de grupo de estudos que a gente estava fazendo, também de buscar a psicologia do esporte científica, lendo artigos da experiência sendo passada da Márcia para a gente, no caso depois do Cassiano também, né, todo esse bolo que foi fazendo a minha formação como psicólogo do esporte. Eu fiz um estágio anterior em psicopatologia num CAPS, na época chamava CAIS, onde eu tive uma oficina de futebol com os pacientes psiquiátricos, que eu dava junto com os residentes de educação física. E antes ainda, por causa daquele primeiro trabalhinho lá no primeiro semestre, a professora Silvia Kohler, que não à toa, anos depois, foi minha professora, minha orientadora do doutorado de sanduíche, quando eu terminei minha pesquisa de doutorado no Brasil, como aluno convidado na Federal, ela foi minha orientadora também, depois foi minha orientadora de pós-doutorado. Ela me chamou para fazer um trabalho voluntário numa escolinha de futebol, de educação pelo esporte, com o jogador do Grêmio, o professor Tarciso, que é o jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio e foi campeão mundial, entre outros.
E ali eu tive que descobrir uma coisa, né? Que psicologia do esporte é teoria e prática, que eu tinha que saber o que fazer no campo com os meninos. Virei treinador de futebol naquela época também, era professora, era auxiliar, virei professor, e descobri via como dava para integrar o que eu fazia, e essas experiências geram sementes, porque lá, depois, em 2010, quando eu fui fazer o doutorado, era sobre educação para o esporte em projetos sociais, como a atuação do treinador favorece a educação pelo esporte, né? As competências de vida, que é o que a gente aprende no esporte, leva para fora da vida. E não é tão diferente das dúvidas do Maurício lá de 2003, 2004, sendo professor de uma escola de futebol, mas com a visão do psicólogo, muito menos, nada competitivo, nada mal que mal, sabendo ensinar muito a questão do futebol. Adoro jogar, sou um peladeiro nato, sou muito pouco habilidoso, mas amo o jogo e amo entender o jogo, né? E de novo, foi essa paixão aí que fez, eu acho que eu não nunca pensasse e se desse errado. E eu reconheço isso nos meus colegas também. Todos que trabalham hoje foram essa pessoa que não pensou direito nisso e só foi indo. E reconheço nos alunos. E justamente por isso que eu fiquei pensando nos últimos tempos como poder ajudar a quem está começando, seja que está na faculdade ou seja quem já se formou, mas não teve muitas experiências na área e queira melhorar. Como é que eu posso ajudar, como eu fui ajudado, né? Como é que eu posso ajudar a minha atuação como um supervisor, como a Márcia foi para mim, ou como eu posso ter grupo de estudos, como teve todo esse pessoal que a gente teve junto por causa da Márcia, ou dos cursos que a gente fez, como posso ajudar a mentorar uma dinâmica de um grupo, como fez o Cassiano, como é que eu posso entender da prática, como a Marisa e a Kátia, que responderam como trabalhavam nos seus e-mails, né? E ao mesmo tempo eu já tinha deixado a universidade, porque na universidade eu estava sempre fazendo o que eu ainda faço um pouco em pós-graduações e no meu curso que está gravado, que eu até falei pouco dele, tem no meu Instagram ali na bio, tem um curso básico de psicologia do esporte. Eu falei, quero não só dar esse curso básico, que eu já dei várias vezes em vários locais, dei em 4, 5 universidades diferentes, e hoje está online justamente porque a parte básica não tem muito de diferente a ser falado do que já está lá, é um curso de 10 horas, bem robusto nesse sentido. Se foi, eu quero avançar, eu quero ajudar o pessoal na prática. Só que eu me deparei? Me deparei que simplesmente eu não estava pegando muitas previsões, porque eu estava com a agenda cheia do consultório, e comecei a chegar no valor que ficava ruim se eu baixasse o valor, sobrava R$50, porque eu sei que estudante, a maioria tá duro, tá como que eu fui um deles muitos anos, e R$50 era um valor, mas depois daqui a pouco fazer por menos 100 não tinha como, 150, 200, meus atletas estavam pagando mais que isso já a hora no consultório, uma previsão bem feita geralmente demora pelo menos 1h30, tu precisa ver várias questões de contexto, precisa escutar, precisa dar tarefas, precisa dar indicações, e eu não estava mais conseguindo fazer isso. Eu falei, eu preciso desenvolver um jeito de facilitar esse acesso e também poder discutir a psicologia do esporte sem só ficar ali no treinamento de competências psicológico, no histórico e tudo mais. E aí que eu resolvi criar o Clube 21. O Clube 21 é o número da minha camiseta. Eu vou virar aqui para vocês para mostrar. É o meu número da sorte, onde eu jogo futebol já há mais de... Nossa, tem 27 anos que eu tenho a primeira camiseta 21. Falei, assim, como é que eu posso ajudar, então, aos alunos a terem uma formação melhor em psicologia do esporte, a serem psicólogos do esporte, a serem melhores psicólogos do esporte, serem estudantes mais focados na psico do esporte, nossa PE, sem cobrar o 200 ou mais reais que já estava no limite da supervisão. Essa é verdade. Aqui está o número 21. E justamente eu tive uma ideia a partir de formas que estava estudando de como se pode fazer uma supervisão online respeitando a ética, o sigilo, base da psicologia do esporte, e adicionar na carreira dos colegas. E aí que eu estou chegando aqui, e acho que nesse momento importante que
eu quero mostrar para vocês que é possível ter isso, ter acesso ao conhecimento, não só o meu conhecimento, mas eu que coordeno, da psicologia do esporte, de uma forma muito, muito, muito mais acessível. O que hoje é um valor que... o valor que seria, de novo, minha supervisão, que eu não dou mais nem por esse valor, não estou mais dando supervisão, seria R$200, que já estava custando para 250. Eu vejo muitos colegas fazendo supervisões uma vez por semana, uma vez por mês, por R$100, por grupos de estudos. Eu falei, pô, mas ainda é um valor mais complicado. Então, eu cheguei num programa onde dá para oferecer a supervisão por R$100 por mês, só que não é só uma supervisão, são 2 supervisões e mais outro conteúdo. E aí eu fui moldando o Clube 21, e o Clube 21 foi feito assim, há um ano atrás, com colegas e alunos que tinham interesse, já me conheciam, a gente estava trocando ideia de como fazer isso, e eu falei para eles, olha só, eu vou criar uma coisa, mas eu nunca fiz isso online, e hoje com a facilidade também não tinha como fazer presencial também, e eu pensei, eu falei, convidei eles, vocês topam vir comigo, eu vou explicar como é que eu quero trabalhar, e a gente vai construir uma coisa junto. E a gente construiu durante esse último ano junto. Eu mais 8 colegas, terminamos em 8 colegas, para testar as plataformas, testar como dar uma aula, como está a iluminação, o som, gravação, plataforma, e a gente chegou nesse formato. Então, vou explicar para vocês o que é o Clube 21, que é o que eu estou relançando hoje, lançando de forma oficial, justamente o mais completo programa de formação e suporte a colegas e estudantes que vão ser colegas em muito breve para trabalhar a psicologia do esporte. Então, o que é o Clube 21, basicamente? É um programa que acontece, que é um programa online, então, ele é online, e ele oferece várias modalidades para a gente poder trabalhar a psicologia do esporte e avançar juntos. Eu digo que é a categoria de base da Seleção Brasileira de Psicologia do Esporte, que eu acredito que quem vai ter acesso ao conhecimento, e um conhecimento complementar também, que não dá muitas especializações não dão, porque elas vão te ensinar muito a teoria, e acho que é muito bom, eu dou aula em algumas, inclusive a psicoinformação da Dani Muniz, que é excelente, e a gente sabe que tem no Instituto Sede Sapiente também, e mais na PUC do Rio Grande do Sul, mas tem uma parte ali que não chega, e eu vou dizer onde é que a gente chega, então. Uma vez por mês, a gente tem supervisão de casos de estágio de pacientes, de clubes, dos colegas. A supervisão, ela dura, em geral, 1h15, 1h30. Como é que ela funciona? Como é que eu descobri uma forma inédita de trabalhar isso sem ferir a ética e confidencialidade. A gente tem 2 momentos. Primeiro, a supervisão, uma parte dela é gravada, e para quem não pode participar, ela fica na plataforma, só os alunos têm acesso, e em outra parte, ela não fica, que eu digo que é o momento resenha, que a gente faz, conversa um pouco sobre casos, ou os alunos já trazem, mas principalmente durante a semana, quando a gente faz a marcação, e em geral, os momentos online ao vivo são quartas e sextas, geralmente começando entre 5 e 6 da tarde, indo até tendo essa hora e meia de duração. A gente tem toda uma parte em que os alunos já preparam, pessoal, de acordo com a maioria, decide onde a maioria pode participar, porque daí atinge mais gente ao vivo, né? Quando a maioria pode, a gente então marca, e eu já aviso, tal dia a gente vai ter supervisão, uma vez por mês tem ela, em que os alunos já mandam os casos para mim, pessoalmente, no WhatsApp, explicam, e eu faço o quê? Eu limpo todo esse caso, eu tiro todos os dados passíveis de identificação, de saber, inclusive, quem trouxe o caso, e eu trago de uma forma neutra, para a gente trabalhar o caso coletivamente, trazendo, claro, eu sempre tutorando, trazendo minha experiência de como o que eu faria, o que eu recomendo de ler, o que os colegas também fariam no caso. A gente tem já, então, esse grupo hoje composto por 5 colegas, alguns profissionais, uns com mestrado, outros fazendo pós-graduação, outros recém-formados, outros fazendo a graduação. Então, está acessível a todos eles. E a gente trabalha o caso, então, supervisão de casos, de equipes, de pacientes, de atletas, né? Como fazer isso, então. E isso acontece uma vez por mês, e outra vez por mês, seja
revezando uma semana sim, uma semana não com a supervisão, a gente tem algo que isso nunca foi oferecido em psicologia do esporte, que é uma mentoria de carreira, é um modo carreira, como a gente chama, onde a gente vai além, a gente não vai para a supervisão de casos específicos, a gente vai em pensar a nossa formação e a nossa atuação como psicólogos. E aí a gente vai falar de coisas que ninguém fala em lugar nenhum na psicologia do esporte, eu não acho que na psicologia quase do que eu conheço brasileira e espanhola, pelo menos também não. A gente fala de questão de locação de sala ou de atendimento online, fala de imposto de renda, fala dos valores que a gente cobra, de como pensar valores, de pagar os impostos, de planejar a carreira, de investimentos, de como fazer um projeto, aquilo que vocês receberam da aula 2, está incluído ali, como escrever um projeto e trabalhar ele, seja um projeto de estágio, seja um projeto num clube, e a gente trazendo muito na realidade ali, como eu trouxe vocês, eu só tirei os dados de identificação e botei o PDF. Então, a gente saber na realidade como fazer isso. Alguns colegas ali, vou dar uma palestra, vamos trabalhar junto à palestra do fulano, então vamos ver o que eu gostaria de fazer, em quanto tempo. Outro tem que fazer uma intervenção em mindfulness, como é que vocês fariam? Então, ali, no modo carreira, que também acontece uma vez por mês, do mesmo formato, uma parte online ao vivo, uma parte que não fica gravada, porque a gente aí faz trocação de figurinha, conta casos que também precisam mais de identificação, e depois a parte principal gravada, que vai ficar disponível para as pessoas poderem reassistir e também quem não pôde estar para assistir, mesmo às vezes assistindo um caso que a pessoa que trouxe o caso não podia estar, a gente sabe que não tem como agradar todo mundo, mas ela vai ter seu caso trabalhado pelo grupo. E isso é muito rico, isso é completamente inédito, né? Essas duas situações na psicologia do esporte brasileira, na psicologia em geral, pelo que eu sei. Conheço só um pessoal que trabalha com autismo que tem algo parecido, no caso das supervisões, que foi onde eu me inspirei, inclusive. Mas não é só isso. Então são 2 supervisões por mês, uma mais focada em casos e outra na formação de carreira, que só isso, por R$100 por mês, daria R$50 por supervisão, que já é bastante pouco, né? Já é um valor muito acessível. Qualquer grupo de estudos, por exemplo, que eu vejo custa mais de R$150, pelo menos. Tem de 300 e muito mais. Mas como se não fosse só o suficiente, a gente tem mais 2, eu garanto mais 2 momentos dentro do mês, onde a gente tem conteúdo gravado para trabalhar. Clube da Ciência, um conteúdo gravado meu, falando, trazendo um artigo científico relevante para a gente, alguns temas, como, por exemplo, saúde mental de atletas, por exemplo, treinamento de habilidades psicológicas, visualização, o que a literatura científica traz, artigos geralmente mais complexos, principalmente em inglês, onde eu não só vou trazer os principais aportes dos artigos, eu vou mastigar ele para vocês e vou explicar como funciona aquilo na prática, como é que é atingido. E aí, em geral, vídeos de mais ou menos gravados de 30 minutos, para não ficar também muito longo, muito maçante, uma forma que fique útil e dinâmica. Para quem gosta do Wesley Nogari, eu me inspirei isso vendo o Reservatório de Dopamina, né, onde ele trabalha os artigos científicos, às vezes mais de um, dessa forma em muitas aulas. Eu gosto muito desse formato, inclusive assisto dele sempre. E não for suficiente, a gente tem um outro momento que reveza com esse também dentro do mês, mas seja o quarto conteúdo do mês, e que é o contrário, eu chamo Skin the Game, é a prática. Aí eu trago práticas também baseadas cientificamente, porém eu falo, como é que eu ensinei o atleta a trabalhar a respiração quadrada para a ansiedade? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço estabelecimento de metas? Às vezes eu trago até junto, eu vou trazer a teoria de um teste de ansiedade esportiva, mas isso no Clube da Ciência, do PEB, que a gente chama de Psicologia do Esporte baseado em evidências, e depois eu trago na prática como é que eu faço isso no consultório, com o atleta na frente. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou ensinar uma prática simples de mindfulness? Como é que eu vou fazer, então, as metas, uma visualização? E então, esses 2 momentos existem, mas agora a gente viu que, além desses momentos, tem outros que são interessantes. Eu estou gravando também insights terapêuticos. Quando eu saio, às vezes, de uma sessão e falo, acho que isso aqui é legal, vou compartilhar com o pessoal, me deu uma ideia, vi essa situação, 2, 3 casos no consultório, eu gravo um vídeo, de novo, sempre respeitando a ética e a confidencialidade, então, sem forma possível de identificar quem é a situação,
mas principalmente focado em situações práticas de como trabalhar aquilo, porque ninguém fala como trabalha, como é que explica, como é que faz, né? Parece que dinheiro e a prática são tabus na psicologia até hoje, e assim, por isso que a gente não está avançando e está perdendo o campo de trabalho para um monte de mental coach, de treinador mental, de não sei que, gente que não tem o mínimo de formação para escutar o ser humano, que deveria, sim, que se fazer isso bem feito, vai estudar primeiro psicologia, né? Ainda é o que a legislação manda. Então também tem esse momento que reveza com esses outros dois, mas sempre são 2 momentos gravados pelo menos por mês, garantindo então que tenha toda semana um conteúdo, né? Uma supervisão numa semana, na outra semana um artigo sendo trabalhado, na outra semana uma supervisão de carreira, na outra semana, por exemplo, a prática, ou às vezes, em vez de uma dessas 2 gravadas, tem outro gravado que são os insights terapêuticos. Além disso tudo, não é só, né? A gente tem o Mauriflix, que foi o nome que a gente deu, em que eu peguei um caso, desde o primeiro contato, e eu gravo como se fossem episódios de uma série. Quem já viu Sessão de Terapia tem um pouquinho disso, que é uma série que a gente adora aqui em casa, onde eu conto como é que foi o primeiro contato, como é que eu expliquei como é que é o meu trabalho, como é que eu já às vezes negocio o valor até via WhatsApp, aí como é que foi a primeira sessão, a marcação, como é que eu pensei, como é que eu fiz o rapport do paciente, como é que foi a primeira sessão só com geral com o paciente, às vezes a primeira vai com os pais, com o empresário, com alguém mais, e como é que eu vou desenvolvendo o caso, sempre, de novo, respeitando a ética e confidencialidade, limpando todo e qualquer dado passível de identificação. É impossível saber quem é um atleta, porque é como se fosse uma GoPro na cabeça do paciente me filmando muito mais como é que eu fui trabalhando essas situações e sempre com a surpresa. Então, já tem um caso inteiro de meses de atendimento lá, com início, meio e fim. E em breve, talvez eu vá gravar outro ou vou fazer episódios isolados para trabalhar uma questão dentro do consultório, que também é bem bacana. E não bastar tudo isso, ou seja, pelo menos 4 momentos por mês, 2 ao vivo, a gente tem a cada 3 meses o que a gente chamou de bola viva, que é uma entrevista com um profissional. Um colega nosso que abre o jogo, é entrevistado por todo mundo, inclusive por mim. Eu vou trazer umas perguntas para quem tem vergonha de perguntar também, quem não tem, pergunta ao vivo. A primeira foi comigo mesmo, a segunda que a gente fez foi com o Rodrigo Salomão, que é o psicólogo do Basquete Franca, um baita colega, um amigo meu também, e tem já uma lista de colegas, porque a cada 3 meses a gente vai realizar isso, ou seja, no mês que tem 5 semanas, até as 5 vocês não ficam sem conteúdos. E quem entra vai tendo acesso a tudo isso na plataforma Hotmart, que é quem administra todo o curso, né? E a gente está sempre improvisando e aumentando ainda as possibilidades do que é, mas eu garanto que pelo menos um conteúdo por semana vão ter. E quem for entrar, agora eu vou fazer uma oferta para vocês de relançamento do clube, vai ter já acesso aos módulos do Clube da Ciência, do Skin the Game, né, do clube da parte prática, os 2 bolas vivas já foram gravados, todo o acompanhamento do paciente Mauriflix, só supervisões que as que foram feitas anteriormente não vão ficar disponíveis, vão ser feitas a partir de agora, sem ser semana que vem, na outra vai ser a primeira supervisão, discutida em grupo. A gente tem um grupo do WhatsApp onde troca conteúdo e onde sempre tem as enquetes para ver quando mais pessoas podem participar das supervisões, para a maioria poder sempre ser contemplada. E não satisfeito com tudo isso que a gente oferece conteúdo, a gente vai criar um momento novo, online, ao vivo, mas que também vai ficar gravado, que a gente vai fazer a leitura em grupo, o Clube do Livro, do Cabeça de Campeão. Não por isso também que ele vai ser sorteado e daqui a pouquinho para todo mundo, porque a gente vai trabalhar a partir de julho. Em julho vai ser o primeiro capítulo, são 6 capítulos, a gente vai trabalhar um por mês até dezembro, em que a gente vai ter toda uma dinâmica em que todo mundo que quiser participar, não é obrigatório, mas pode participar até sem ler o livro, onde cada um vai trazer um resumo de um capítulo. A gente vai trabalhar também em sessões de no máximo 1 hora, ficha de leitura, e discutir aquele capítulo para ser o grupo de estudos. E depois terminar, vai ter em breve outro. Isso vai ser uma vez por mês também, mas em breve depois iremos para outros livros. Mas foi uma ideia que surgiu dentro do clube, porque o clube também ele é isso, ele não é meu, por isso não leva o meu nome, e sim a ideia é fazer com que a gente tenha profissionais mais qualificados e já digo, pessoas que
hoje começaram, hoje já cresceram muito na sua clínica, já tem colega com a agenda praticamente lotada, com várias consultorias, pessoal que pegou estágio, pessoal que avançou na carreira. Isso não faz parte do pacote, mas a partir do conhecimento, quando eu não posso pegar algum paciente por questão de agenda ou até de valor, já que não contempla, eu penso no aluno que está mais qualificado para fazer isso, indico. Então já tem colegas atendendo pacientes que eu não pude atender. E tudo isso por R$100 por mês no pacote anual. No pacote anual que a gente tem assinatura. Mas, porém, quem entrar hoje com o cupom, vou dizer o cupom que eu criei para esse lançamento, que eu acabei de tirar aqui. Ele é 12 horas, mas eu vou escrever para vocês, vai ficar mais fácil. Vocês vão ter 40% de desconto. 40% de desconto. O que faz que em uma vez, no cartão ou no Pix, o ano saia por R$720. Ou seja, R$60 por mês, para ter tudo isso acessível para vocês por um ano inteiro, para quem pegar o pacote anual, né? E com tudo isso incluído. Então, se pegar só uma supervisão, contar só as previsões, seriam 2 previsões por R$30 cada, a de carreira e o cupom esse aqui é 12 horas. Eu vou estar enviando para vocês em breve os planos, porque fora do plano anual tem um plano trimestral possível de ser utilizado uma vez. Aí ele tem um valor mais alto, é um valor no pacote sai 390, sai 130 o mês. E um possível do mensal, para quem está com muita dúvida, não sabe como fazer, aí o mês ele sai por R$150. A pessoa fica com acesso por um mês e pode renovar ou não quando terminar. O trimestral é um test drive de no máximo 90 dias. Então, quem se inscrever com o cupom 12 horas, eu vou enviar no grupo lá. E se alguém não faz parte do grupo, pede, por favor, vai ter o valor que a vista vai ficar R$720. São 40% de desconto. De novo, R$60 por mês, 30 por supervisão, como se todos os outros conteúdos ainda fossem bônus, sem pagar. O acesso todo o acesso integral para todo mundo. Esse cupom vale 12 horas porque ele vai valer agora, das 8 horas até as 8 horas da manhã de amanhã. Amanhã, quando eu acordar às 8, eu tenho que extinguir, porque não é automático isso. Eu vou apagar esse cupom. E aí vai ficar em uma promoção por todo o final de semana de 30% de desconto, ainda que é um valor bem grande, do valor que vai ficar. As inscrições vão ficar abertas do clube para o valor original, né, no pacote anual de R$100 por mês, que dá R$1.200 no à vista. Depois pode parcelar em várias vezes, só tem os juros básicos do cartão, que não sou eu, é a Hotmart que cobra. Eles fazem toda a gestão. Então, a partir das 8 horas de amanhã, ou quando na verdade, se alguém quiser botar agora, vai aparecer, mas vai perder 10%. Vai ficar até o final da noite de domingo, até a meia-noite de domingo, o cupom final de semana, que ele vai oferecer aí sim 30% de desconto. Já 10% a menos. Estou estudando para deixar essas aulas, vou deixá-la disponível, aula 1, aula 2 e a aula 3, essa de agora. Vou deixar os links no grupo e elas vão ficar pelo menos até o fim de semana. Estou estudando a possibilidade, para não dizer que depois se eu mudei de ideia, Maurício mudou de ideia, não, aqui a gente promete, a gente cumpre. Vai ficar, provavelmente, depois eu vou deixar aberto com outro cupom, mas aí eu aviso segunda-feira no grupo, que vai ser menos, com certeza menos de 30% do valor original, que vai talvez valer por mais uns dias. Estou pensando ainda, se alguém falar, pô, tô no cartão, não recebi tal dia, a gente chama no privado, a gente pode conversar, tá? Mas esse de 40% ele vai valer só até amanhã às 8 da manhã. Esse preço, esse desconto ele não vai ser repetido. Ano passado, quando eu fiz o lançamento, eu trabalhei com cupom de 60% ou 50%, 60% de desconto. E mesmo o pessoal que renovou, ele não foi repetido, o pessoal da primeira turma. Ele sabe, então, se eu estou falando isso, ele nunca vai ser um preço menor que esse ou igual a esse trabalhado. Uma situação muito específica, você vai falar, Maurício, não estou conseguindo, não sei o que, nos próximos 2 dias
A gente conversa, talvez, mas eu digo assim, quando passar o final de semana, esses bônus de 40% e 30% eles acabaram, tá? Esses valores não vão ser mais replicados. Para dar vantagem para quem está entrando agora e está se esforçando. Então, 40% de desconto só até amanhã de manhã. E 30% de desconto só até o final do domingo. Certo, pessoal? Se alguém está com alguma dúvida, quer compartilhar no chat, vou só tomar uma água, foi bastante coisa. Quer saber alguma coisa, como é que funciona? Quer aproveitar o chat e perguntar? Se não, também depois pode me chamar no WhatsApp, tanto no grupo que foi criado ali do Viver de Psicologia do Esporte, quanto no privado, eu posso resolver alguma dúvida. Mas, de novo, esse cupom de 40% só até amanhã de manhã, mais ou menos para as 8 horas. Garanto que até as 8 horas vai funcionar, depois ele vai ser tirado assim que eu acordar. E vou acordar porque eu percebo que eu tenho que treinar. E o outro, aí com menos 10%, com 30% de desconto sobre o preço geral, só até o final de domingo. Esses não vão voltar atrás, não vai ter outra condição. Depois, se eu vou fazer um desconto menor, mais além, eu não posso garantir, vai depender da quantidade de pessoas que entrar, eu tenho minhas metas para bater e tudo mais. Eu vou começar a proceder agora, então, no nosso sorteio do livro. Lembrando, tem que saber as palavras-chave, eu vou botar aqui com o WhatsApp também. Mas antes disso, eu já vou deixar pronto aqui os pacotes para vocês, para enviar no grupo, dos 3 planos. O plano mensal, que pode ser renovado indefinidamente, mas com esse valor. O plano trimestral, que pode ser feito uma vez, ele não é renovável. Então, é só quem está com muita dúvida, mas depois, de novo, quando acabar, vai ter o valor integral, a não ser que eu lá na frente faça uma promoção mais diferente, mas igual, de 40% não vai ser. Vai ser um valor vai ser maior 40%, e não vai ser o 30% do fim de semana também, tá? Então, vamos deixar claro. Ou o pacote anual, e assina o pacote anual com esses cupons. O pacote anual, então, o que vai sair no cupom de hoje, por R$ 720 à vista, com os juros aí de acordo com a quantidade de parcelas que a própria Hotmart que oferece. Então, para hoje, vai ser esse cupom 12 horas. Estou copiando lá no grupo, mas não comprem ainda, porque eu vou trazer uma última oferta para vocês. Estou copiando aqui. Está no grupo Viver de Psicologia. Confiram os valores, confiram como vocês vão clicar lá, já vai estar os valores colocados. No anual está no valor original, que é onde vocês têm que colocar no cupom 12 horas, para sair o valor com o desconto só dessas próximas 12 horas de 40%. Só que quem for, agora cuidado com o dedo, quem for a primeira pessoa a comprar, ela vai ganhar também por R$1, que é o desconto de 99%, junto o meu curso Introdução à Psicologia do Esporte Online. Esse curso que está à venda no meu Instagram, que é a parte básica de Psicologia do Esporte. Então, a primeira pessoa vai ganhar esse curso por R$1, que é só para... Vou dar um cupom vou criar um cupom só para essa pessoa de 99% de desconto. Ele está no preço promocional por R$100. Vai ter esse curso. Quem vai decidir o primeiro a ganhar vai ser a ordem do e-mail da Hotmart de confirmação de pagamento. Eu não tenho controle sobre isso, então tá valendo. Quem quiser entrar agora, o primeiro vai ganhar por R$1 e o segundo e o terceiro vão ganhar um cupom de 50% desse curso. O curso hoje custa por R$100, vai sair por R$50. Então, o primeiro vai ganhar de graça, praticamente, R$1, porque daí tem que pegar a chave do Hotmart e tudo mais. O segundo e o terceiro vai ganhar um cupom de pessoal intransferível, só para essa pessoa mesmo, de R$50 para utilizar. Quando for utilizado, aí eu vou mandar o cupom visual. E o quarto e o quinto vão ganhar a cópia online, a versão Kindle do Cabeça de Campeão. Vou mandar também aí pela Amazon para a pessoa, tá? Está valendo a partir de agora, o cupom então 12 horas para usar no link do grupo. Se alguém que entrar no grupo ainda está atrasado, não sei o que, pode mandar para mim, mas está valendo já esses prêmios.
além de tudo que a gente está dando, que já está uma barbada, né, pessoal? Já que você viu o que eu cobrava por uma supervisão, vocês pagam, vão estar gastando para pagar 3 meses, mais de 3 meses do Clube 21, que é o modo carreira da psicologia do esporte, onde eu quero formar os maiores profissionais, os melhores profissionais, hoje com maior acesso ao conhecimento que a gente tem. Então, essa é a oferta. Depois disso, a gente vai acabar de estruturar na próxima semana, vai ter a página de venda do clube. Aqui direto vocês estão tendo acesso, os links que eu mandei lá são do carrinho, tá? São do carrinho direto. Depois de fazer uma página explicando o que é tudo, a gente já tem o Instagram criado e tudo mais, mas aí vai ser já com valor integral, né? Ou mensal por R$150, ou o anual pelo valor de R$1.200. Esse é o preço que a gente vai chegar, e quanto mais gente com o desenvolver da plataforma vai chegar mais perto desse valor, que é um valor ainda muito honesto, né, gente? R$100 por mês para ter 2 previsões, um grupo de estudos e mais acesso a vídeos, entrevistas profissionais e todo o material que a gente troca, que eu troco o material, principalmente essa questão de artigos, de livros, de inspirações, tá dado, né? Não tem nada parecido com isso, nem na psicologia brasileira, imagina na psicologia do esporte. A gente vai ter o prazer de estar sempre junto. Inclusive, o pessoal que é de Porto Alegre, a gente se encontra, vai tomar um café, vai tomar uma cerveja, bater papo, falar da carreira, falar da vida, porque a gente desenvolve esse laço de amizade. E como já tem gente que já está mais de um ano comigo, eu quero que o clube siga. Porque, claro, quando acaba a assinatura, você perde todo o acesso, né? Tem gente que não pôde renovar no primeira turma, mas todos já falaram que querem voltar em breve, estão se organizando financeiramente, mas eles perderam acesso ao que passou também, né? Então, é algo inédito e diferenciado em toda a psicologia. Agora, então, pessoal, para finalizar, encerrar o nosso encontro, nossa terceira aula, né? De tudo que eu queria ter e hoje eu posso oferecer para vocês por essas condições que eu acho muito, muito boas e com uma visão 360 do que eu gostaria de ter como aluno, ter um supervisor, ter um mentor de carreira, ter um orientador científico, ter alguém, até um coach para a prática, ter grupo de estudos, saber como é que alguém faz o consultório, né? Tudo isso nesse valor irrisório. Vamos fazer o sorteio dos 2 livros. Então, agora, por favor, tem que estar online. Eu quero que no chat do YouTube, gente, você vai fazer o chat do YouTube, eu quero que as pessoas botem seu primeiro nome para eu poder, de quem está online, vou fazer o sorteio. Eu sei que, acho que a Lilian ainda está online, mas até se tiver ainda, bota, Lilian. E quem tiver ali, eu vi que aumentou o fluxo. De novo, pessoal, botem seus nomes para participar do sorteio das 2 cópias físicas do Cabeça de Campeão. Já tem aqui a Amanda, tem a Lilian. Quem mais estiver online, tem mais gente online que quiser participar do sorteio, vamos fazer em breve. Eu vou fazer na velha escola, que eu vou fazer no papelzinho, e quem ganhar vai me chamar no WhatsApp para mostrar que assistiu às aulas, que sabe os dois códigos, da aula 1 e da aula 2. A aula 3 não tem código, é só estar online, tá? Mas eu vou cumprir. Já vou fazer aqui com a minha letra. Vai ser no papelzinho velha escola. Já temos a Amanda concorrendo. Temos a Lilian concorrendo. E se só elas mandarem o nome, vai ser aberto para elas falarem o código aqui e vão levar. Tem mais gente online. Se o pessoal foi no banheiro, tirou o fone, vai perder, gente. Então, última chance. Eu vou dar mais 1 minuto para colocarem os nomes. Quem tiver ao vivo, a gente sempre tem bastante gente pediu para deixar gravado, então eu vou deixar gravado fim de semana as 3 aulas, até para quem quiser entrar depois no clube com o código do fim de semana e poder ter um desconto de 30% no clube, vai poder rever, mas não vai estar concorrendo ao livro. Então, se alguém mais quer concorrer ao livro, coloca o seu primeiro nome ali. A Dai não pode ganhar, por isso que ela não botou o nome. Minha noiva, esposa, não vai ganhar. Eu sei que você está me ouvindo e tu tá louco para ganhar, mas não o meu. Então, só repetindo, pessoal. Quem se inscrever no modo carreira, no Clube 21, perdão, hoje,
com o cupom 12 horas, não, acho que não importa as maiúsculas e minúsculas, senão é tudo minúsculo, o cupom é 12 horas, vai ter acesso ao clube num preço que não vai nunca mais ser negociado. Esse preço vai falecer amanhã de manhã e nunca mais vai ter um preço tão baixo. Se algum dia eu fizer outro lançamento dessa forma, quiser fazer de uma forma, vai ser um valor maior que esse, tá? Fique bem claro. Esse valor, ele acaba agora para os novos alunos. Se alguém tiver que se organizar, conversar com mais, com o pai, com a esposa, com o marido, com tudo mais, vai já ter que usar o cupom dos 30%, o cupom final de semana, que é o que está escrito aqui, e vai ter um desconto ainda absurdo, né? Vamos fazer aqui para vocês na calculadora, para não dizer que eu estou mentindo, pessoal. São 8, daria no valor à vista para uma vez, ou no Pix ou no cartão, o valor de uma vez fica R$840, se não me engano, estou vendo aqui no próprio link, sai R$840 no à vista, dividido por 12, sai R$70 por mês. E esses R$70 por mês para ter pelo menos as 2 supervisões entre tudo mais, R$35 por supervisão, gente. Isso aí não existe, isso na boa, não existe. São coisas que só a internet nos proporciona. Então, falta 45 segundos para enviar os nomes. Quem mais quer concorrer às 2 cópias do Cabeça de Campeão? Quando o meu relógio indo ao vivo lá já está 1 hora e 9 minutos e 25 segundos. Quando chegar 1 hora e 10, eu vou sortear. E lembrando, claro, quem se inscrever agora, com o cupom, mesmo usando o cupom 12 horas, vai ganhar um cupom de desconto de 99% para o meu curso online, o Psicologia do Esporte, Teoria e Prática, um curso de 10 horas, com acesso a um monte de artigos também, de material complementar, por R$1. Vou dar um desconto de 99% do preço promocional, que o curso tá por R$250, se não me engano, por R$1. A primeira pessoa que o Hotmart informar que foi feito o pagamento, a pessoa está inscrita, vai ganhar por R$1 esse curso. A segunda e a terceira vão ganhar cupons de 50% para usar no seu nome, bem importante, não é um presente. E a quarta e a quinta vão ganhar a cópia Kindle, aí Kindle, tá? Via Amazon, do Cabeça de Campeão também. E porque quem entrasse, por enquanto, vai ser a Amanda e a Lilian, se entrarem no nosso Clube 21, vai poder fazer já o grupo de estudos com o livro. O pessoal da primeira turma, eles já todos adquiriram, todos querem fazer o grupo de estudos. Então, vai ser legal. Comprometido, então, olha só, tivemos só 2 concorrentes, a Dai tá fora, então vamos fazer um pouco diferente para não ser injusto só para confirmar se as meninas assistiram a aula. Eu sei que a Amanda assistiu todas, pelo menos ela esteve ali, porque pelo menos se manifestou sempre no chat, a Lilian falou no final da aula passada. Então, fazer o seguinte, Amanda, escreve no chat aqui a palavra-chave só da primeira aula. E eu vou pedir para a Lilian fazer o mesmo com a palavra-chave da segunda aula, só para confirmar, e depois a gente já conversa no WhatsApp. Vocês devem estar no grupo WhatsApp, me chamem no privado. Ó, modo carreira, exatamente. Então, parabéns. Vocês não precisam entrar no clube para ganhar o livro, mas espero que vocês entrem no clube. Então, já que se quiserem, já podem abrir lá no WhatsApp uma conversa pessoal comigo, manda o endereço completo com CEP, que vai chegar esse presente da Amazon. O que eu comprei ontem comprei 2 para mim, como eu falei, e já chegaram hoje, aqui em Porto Alegre, no caso que eu tô falando, né? Então, vocês já ganharam, parabéns, ó. Ganharam conhecimento e ainda ganharam um livro maravilhoso ainda na faixa, como diz. Gente, a parte aula e oferta, no momento, está finalizado, mas eu vou estar por aqui. Se alguém tiver dúvidas, quiser perguntar no chat, sei que tem mais gente online, né? Quiser mandar perguntas, dúvidas sobre o clube, sobre a assinatura, fiquem à vontade. Se tiver com vergonha de mandar por aqui, pode mandar também no WhatsApp, eu vou estar online, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pausa em casa, vai comemorar do nosso jeito também o relançamento do curso, porque meu objetivo, como já durou um ano piloto, que dure décadas,
o clube e que ele vai evoluindo com vocês profissionalmente, que a gente tenha cada vez mais colegas trabalhando na psicologia do esporte, e a gente vê que quando a gente compartilha o conhecimento, todo mundo fica melhor e a área fica melhor. Então, por isso eu trabalho sem segredos, inclusive das questões que ninguém fala, de como eu trabalho e dos valores que eu cobro. E então fique à vontade de mandar por ali e segue valendo. O primeiro, se não olhei meus e-mails, o primeiro que fizer a inscrição no link que eu mandei do anual, usando o cupom, ou não usando o cupom, mas usem o cupom, por favor, não percam dinheiro. O primeiro vai ganhar um 99% de desconto no meu curso, ou seja, vai pagar R$1 pelo curso Teoria e Prática, o segundo e terceiro, dependente de escrever hoje, amanhã vai ser por ordem que eu receber o e-mail de confirmação da Hotmart, vai ter 50% de desconto, e o quarto e quinto, uma cópia do modo do Cabeça de Campeão online. Certo, pessoal? As aulas vão ficar disponíveis, como me pediram, ia estar para poder usar o cupom do final de semana. Elas vão ficar disponíveis certamente até o final de domingo. Segunda-feira eu devo tirar do ar, a não ser que aconteça alguma coisa, ter alguma condição de alguém que daí eu possa repensar em fazer uma outra oferta, mas que não vai ser, com certeza, igual do fim de semana. Se tiver, vai ser abaixo da oferta do fim de semana. Quem chegar primeiro toma água pura, como se diz o ditado. Eu acredito muito, eu valorizo quem está acreditando em mim também. E quem igual tiver com dúvidas, ou mais quiser ver um mês, tem lá o valor mensal, que não é alto ainda comparado a tudo que a gente oferece. Tem o test drive de 90 dias de 3 meses, que eu tenho certeza que quem fizer esses vão querer o pacote anual, mas não vai ter o desconto de 40%. Já vou garantir para vocês, vai ser outra coisa que vai acontecer. Certo, pessoal? Obrigado obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade. 3 noites seguidas, domingos e quarta ainda, domingo e uma sexta é para quem quer muito. Então, valeu. Espero que a gente possa estar junto em outros momentos. Espero que a gente possa compartilhar muito, que a gente vá junto na psicologia do esporte. E fique muito, muito, muito feliz em ter vocês aqui, tá? Um bom final de semana. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp ou no Instagram e eu vou poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Parabéns, Lili e Amanda. Mandem o endereço de vocês pelo WhatsApp ali, que eu vou estar enviando. Até amanhã eu vou estar fazendo o envio do livro, tá? Muito obrigado, boa noite, fiquem bem.